Gente, já de volta, lembrando o seguinte, Medical Center já chegou, já está aqui com a gente. É um novo parceiro aqui do programa e, além de tudo que a gente vai falar, porque o doutor Guilherme Vanderlei, ele é médico da dor, então nós vamos falar sobre dores. E ele já está usando aqui em Teresópolis o canabidiol. E a gente tem muita coisa para falar e agora, a partir do dia 1º, a participação dele sempre aqui no nosso programa. Já para você, o Guia de Apoio à Mulher em Situação de Violência. Já a gente está falando sobre isso. Vanderlei Pérez, bom dia e... Hã? Cá estamos. E cá estamos para falar sobre... Roubada, né? Roubada, sobre água. Sobre água também, né? Gente, essa história da água, o pessoal fala assim... Vocês não param de falar nisso, não param de falar, porque o assunto está aí todo dia. E agora, a Câmara entrou com um voto de repúdio contra a venda da água em Teresópolis. O que significa isso, Vanderlei, esse voto de repúdio? Que, aliás, está hoje no jornal O Diário, na edição online. Olha, rapaz, esse voto de repúdio dos vereadores, ele tem o mesmo significado de uma outra ação que os vereadores fizeram há cerca de uns 15 ou 20 anos, outros vereadores, né? Não esses aí, de um voto de congratulações pela vitória do Flamengo. Entendeu? Então, ou seja, são coisas desse tipo que não vão mudar o mundo, não fazem diferença alguma. Mas a forma como aconteceu esse voto de repúdio merece consideração, ou merece reflexão. Você veja que ele foi um voto aprovado por unanimidade. Aí você vê que existe uma preocupação dos vereadores com relação a esse assunto, se eles estão de fato empenhados para que a venda da água não ocorra, porque ainda esse empenho ainda existe, existem procedimentos na justiça nesse sentido. Aliás, a única ação que existe hoje em andamento que pode bloquear, que pode parar essa gana do prefeito de vender a água é a ação da Câmara, que o desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça, deu ela em 2 etapas, né? Deu a primeira parte, disse, vou dar a decisão, mas eu aguardo a informação do prefeito de 72 horas, que venceria, então, 3 ou 4 dias depois do dia da licitação. E ele diz, nessa decisão dele, de semana passada, que a realização do certame não afeta a decisão dele de estancar o processo. Sim. Ou seja, então, tudo isso aí é tempo perdido, é gasto de mão de obra e de aborrecimento que pode não dar em nada, porque a decisão ainda está em curso, o que é uma forma temerária do prefeito decidir fazer essa licitação, porque quando você para a prefeitura, fecha a prefeitura, coloca grades em frente, gasta dinheiro público com segurança, deixa de atender as pessoas para fazer uma coisa que não tem interesse algum, que pode não ser sacramentado, né? Essa é uma responsabilidade muito grande do prefeito e ele fez isso. Mas, então, é possível, sim, que o tribunal desfaça esse resultado da licitação. Mas, como o voto foi por unanimidade, inclusive com o voto dos vereadores da base do governo, aqueles vereadores que têm tudo, que o prefeito dá tudo que eles pedem, né, que são aqueles que votam a favor do prefeito, independente do que seja bom para a cidade ou não, que o prefeito manda para lá, ele tem que dizer amém e aprovar, é assim que funciona a base de apoio, e esses vereadores votaram contra. Isso aí é ou um descontentamento muito grande, uma preocupação muito grande dos vereadores com relação a esse assunto, ou uma submissão, ou muito grande também dos vereadores com relação à diretriz da Câmara, né? O Léo é muito habilidoso para resolver essas questões que ele entende como emblemáticas, e a Câmara está se posicionando de forma muito firme com relação à venda d'água, contra, de forma firme, e aí vem os vereadores, e ele então convence até os vereadores do prefeito a votar contra o prefeito. É uma vergonha isso, porque é a primeira vez que ocorre um voto de repúdio ao prefeito, né? Isso é ainda mais por unanimidade. Nós tivemos voto de repúdio em outros assuntos, mas com sempre alguém que pede para ir no banheiro na hora, que falta sessão. Ou seja, todos os vereadores inclusive a base dele. Inclusive a base dele estava lá e votou a favor. É uma prova, pelo menos, a Câmara não é, a gente às vezes olha, as pessoas olham a Câmara como as pessoas, na figura dos vereadores, mas a Câmara é um poder. Então, um poder fazer um repúdio ao outro poder é uma coisa muito grave, sim. Então, alguns preferem olhar dessa forma. Mas, de qualquer forma, não vai mudar em nada, isso não vai afetar uma decisão do Tribunal de Justiça de dar contra a favor. Nada.
Não afeta nada porque o prefeito já está no osso, né? Ele acabou. Exatamente. O prefeito, ele colocou a postagem dizendo que está num restaurante com a esposa, os 10 primeiros comentários chamando de ladrão, de sem vergonha, de incompetente, as pessoas não têm respeito nem para isso mais. Quando perde o respeito à autoridade, é muito ruim. Numa situação dessa, num outro povo, vamos citar aqui, se acontecesse numa cidade japonesa, por exemplo, o prefeito pedia para sair, mudava de nome, né? Fazia o harakiri, pelo menos o harakiri político. Aqui não, aqui ele vai para a internet e tira onda e diz e promete alguma coisa a mais, né? Que é tudo a ver, as selfies do prefeito são a base de promessa, porque perdeu-se também a vergonha. E é uma prova de que perdeu o respeito. Pode ser que ele tenha até uma dificuldade a partir disso na Câmara para aprovar pequenas coisas que normalmente ele passava com facilidade, ou então ele tinha os votos dele da base com facilidade. Porque esses votos da base que ele tinha, ele já... você pode entender que ele deixa de ter, a não ser que venha algum projeto espetacular, coisa que a gente não sabe que não vai acontecer. Aquele que sobe lá no morro, fugiu o nome agora. O teleférico. Um teleférico novo aí. Mas o teleférico ele vai partir do Parque Jorge Mas, que é um parque imaginário. Tá, mas o Parque Jorge Mas ainda não existe. O teleférico também é imaginário. Só existe na cabeça, isso não vai acontecer. O teleférico ele é inviável, naquele ponto que estão dizendo que vão fazer, ele é inviável tecnicamente. Não há essa possibilidade de fazer um teleférico naquela verticalidade. Ele está de baixo, mas ele assim não existe, entendeu? Então, ele pode subir. Isso é coisa só que existe. Isso no papel funciona, porque no papel aceita tudo, né? O que coloca ali dá certo. Isso não vai acontecer. Mas eu acredito que os vereadores tenham percebido que esse governo já acabou. Então, eles não querem morrer abraçado com o prefeito. Você percebe isso? Eu percebi ontem, eu tive que assistir a sessão da Câmara ontem por inteiro, em alguns momentos a sessão é interessante, te constrói, te informa alguma coisa, em outras dá nojo, dá vontade de desligar, porque é uma jabazada danada, é uma falação despropositada, é uma forma de querer agradar. A Câmara tem esses altos e baixos, né? Em alguns momentos ela está decidindo uma coisa muito interessante, você quer entender o que o vereador está pensando e ela descamba, às vezes, para umas conversas tortas, umas conversas que não chegam a lugar nenhum, entendeu? Então, mas, de qualquer forma, eu ouvi 2 vereadores que são da base, que se posicionam de forma muito firme, com vontade mesmo de espezinhar o prefeito, ou seja, há um rompimento desses mais fiéis da base, que tiveram prestígio para a eleição, que usaram a máquina à vontade, ou seja, tiveram facilidades com esse prefeito aí, mas usaram, e quando virou uma murcha, estão descartando, né? Porque é o que eu percebo que eles estão vendo o prefeito dessa forma. Esse governo já acabou. Eu vejo então, as pessoas na rua falando muito o seguinte, e inclusive nos Facebook da vida aí, tem que tirar o prefeito, tem que caçar o prefeito, enfim, as pessoas nem sabem muito bem como falar sobre isso. É uma comissão processante, as pessoas não sabem o que é. Você acha que seria um momento para você afastar o prefeito? Eles têm base para isso? Eles poderiam afastar o prefeito? Quais seriam as razões? Existe uma CPI em curso, que é a CPI do concreto, e ela é uma CPI, ela já apurou muita coisa grave, como também apurou a CPI da saúde, e depois se arranjaram ali, não deu em nada, a comissão processante, a CPI da saúde, poderia ter ter caçado o prefeito lá atrás, antes dele fazer muitas outras incompetências ao longo desse período que ele ficou depois daquela CPI da saúde, mal inclusive para a própria saúde, que piorou de lá para cá de certa forma. Então você tem tem uma CPI do concreto que investiga e que descobriu irregularidades, ilegalidades e promiscuidades e muitas outras coisas ruins na área da educação, por exemplo, na questão dos prédios públicos. Né? Nós temos uma escola ali em Noronha, 4 anos fechada, uma obra que começou na Cleméia Nascimento, no bairro São Pedro, que começou e já parou, não está andando. Várias escolas fechadas, vários prédios públicos, crianças sendo remanejadas de um bairro para outro para conseguir fazer a aula. Tem a questão do tablet, ou seja, tem muito desvio de verba, muita utilização equivocada de recurso público e que seria o suficiente para a cassação do prefeito. Isso não foi feito. E há uma convicção dos vereadores de não caçar o prefeito tão forte, ao ponto dessa CPI, não se fala nem em reunião dela, se ela já está acabando o prazo, que ela foi renovada por mais 90 dias, e ela pode render uma comissão processante ao final. Mas é a diferença de quando você tem na direção da Câmara
chefiando, né, esse modelo político da Câmara, essa gestão da Câmara. Você tem um camarada como o Léo, que é muito habilidoso politicamente, e ele convenceu os vereadores de que não é bom caçar o prefeito e que ele tem que pagar a conta, tem que pagar a fatura, que isso não é muito fácil, né? As pessoas têm dúvida hoje se não seria melhor o Jorge Mário ter concluído o governo e a cidade não ter caído naquela situação grave de vice assumir, de presidente da Câmara assumir, né? E depois a cassação do Arley, que também criou uma instabilidade, assume Mascatão, depois o Tricano assume, que vem também em consequência da instabilidade política pela cassação, ou seja, uma cassação de prefeito é uma coisa muito grave. E a gente já experimentou 2 cassações que não foram muito frutíferas, né? Renderam ali situações desagradáveis para a cidade. E, além disso, você tem impossibilidades que quem assumir a prefeitura, uma coisa é assumir a prefeitura como o Jorge Mário deixou, ou como o Arley deixou. Assumir a prefeitura como o Vinícius está deixando, vai ser muito ruim. O prefeito não vai dar um passo, porque ele assume a prefeitura, se assumir daqui a 1 mês ou 2, assume com a possibilidade de não ter pagamento para os funcionários no fim do mês. Assume com a justiça podendo sequestrar 8, 10 milhões a cada mês, ou sequestrar um pouquinho mais. Então tem muitas possibilidades, porque ele está empurrando tudo na justiça. O Vinícius consegue empurrar tudo para frente, e isso aí gera o caos, né? Então você tem uma insegurança de dinheiro, de recursos muito grande da prefeitura hoje, então vai ser assumir sem condições de fazer a coisa funcionar. Um exemplo aí é o Pedro Gil, por exemplo, né? Era um novato, nunca tinha sido prefeito, ele assume a prefeitura no meio do governo, deixada pelo Tricano, com aquela questão da retirada do Tricano do cargo, e do Sandro, né? Mas ele consegue pagar a folha, ele consegue ir equilibrando as coisas, né? Porque existia essa condição. Hoje não existe, porque além de não ter dinheiro na prefeitura, você teve aí um refis que impediu que se recebesse volumes vultosos de impostos por um valor baixo, né? Aí está se falando agora na venda do Higino, por exemplo, do Higino Palace, né, que tinha uma dívida de 26 milhões com a prefeitura, e essa dívida caiu para 2 milhões, com um refis. Uhum. Então, você abriu mão de 24 milhões no cofre da prefeitura. Esses refis têm ele favorece também aquela pessoa simplesinha, que deve lá 2, 3 mil de imposto e vai pagar R$500, mas favorece essas dívidas milionárias. Aliás, esses refis são feitos para as dívidas milionárias, e não para aqueles pequenos que não têm como pagar. São para aqueles grandes que têm como pagar, mas preferem comprar um imóvel numa condição favorável e ainda paga muito menos em função de liquidar essa dívida grande que o proprietário anterior não conseguiria. Só esse cara privilegiado que compra o imóvel consegue encaixar ali, são as coisas dos bastidores que ocorrem. Então, os vereadores têm certa preocupação de assumir o governo, sim, como aconteceu anteriormente, a Câmara assumindo o governo municipal, ou então assumir um outro neófito em administração pública, que é o vice-prefeito Ari. Eu entendo, ele pode ser até uma coisa pior ainda do que o Vinícius porque ele não tem nenhuma habilidade, ele não tem relação política nenhuma, Veja bem, e talvez não tenha condição de administrar, ainda mais sem dinheiro. Eu não consigo ver o Ari assumindo a prefeitura, e entendo bem o que eu vou falar. O Ari é médico e dentro da área dele, ele é imprescindível. Ele é muito conceituado. Em determinados momentos. Eu tenho um caso de família, o caso do meu irmão, por exemplo, que o Ari teve que sair de casa num final de semana, num evento que ele estava, ele teve que largar tudo para ir acudir o meu irmão. Era ele ou nenhum outro, né? Ele tem essa... Porque era uma emergência. Era uma emergência. E o Ari cuida de emergências, né? Uma pessoa que se machucou, é o Ari que vai atender. Então eu vejo o Ari numa reunião de secretários, por exemplo, o telefone tocando, o Ari teve um acidente aqui, o cara quebrou a coluna. E essa é a prioridade dele, né? Tanto que em momento algum já é vice-prefeito há 2 mandatos, um mandato extemporâneo e esse mandato que se completa agora ano que vem, e em momento algum ele se interessa pela questão da política, ele comparece a algumas solenidades, ele acompanha o prefeito, ele não entra nessas picuinhas da política, nesse varejo da política com outros segmentos da política, ou seja, ele está ali como aquele vice, né, ideal, né, de que está ali de substituto, é o sobressalente que só sai da mala, se for necessário mesmo, né? Se o pneu furar de vez. O Marquinhos já me botou aqui, como essa prefeitura cheia de equívocos pode ganhar um prêmio do Sebrae. E foi mesmo, ganhou, né? Vinícius governa à base de ativismo judicial. Tudo a justiça está fazendo por ele.
Doutor Ari só faz política no Instagram postando coisas contra Lula e a favor do Bolsonaro. Tá aí, gostei agora do Ari. Provocando Tá Marcos certo, tá Habib, certo. o Kátia que está aqui com a gente. Provocar, né? Deixar Marcos Habib aqui. Gostei aí do coisas contra o Lula. Aqui. Brincadeira, hein, gente? Eu sou flamenguista. Bom, voltando à água. Por enquanto, continua tudo a mesma coisa. Não mudou nada, o voto repúdio não significa, não muda em nada as possibilidades de um novo quadro que é uma possibilidade real. A qualquer momento, hoje é quarta-feira, né? Hoje então é o prazo final das 72 horas que ele para tem o que prefeito apresentar explicar ou contradizer aquilo que foi dito na ação da Câmara. Tudo que foi dito ao tribunal pela Câmara é real, é verdadeiro, ou seja, aquilo ali aquilo é um fato incontestável. O prefeito pode opinar, dizer que não gosta daquela versão que está sendo contada, mas aquela versão é documentada. Então, ou seja, o tribunal tem subsídio para uma decisão que estanque essa questão. Mas a decisão do tribunal também, embora seja uma decisão de segunda instância e uma decisão que aparentemente vem sendo embasada para ela surgir, ela pode ser derrubada também no Superior Tribunal de Justiça. Entendeu? Essa coisa vai subir e pode ser derrubada lá. Nós estamos falando aí de contrato de bilhões de reais, embora a empresa que ganhou a concessão, ela tem 1 mês e pouco só de criada, ela foi criada para ganhar essa licitação. Ela tem um capital social de apenas R$10 mil, ou seja, praticamente é um capital social de 1 mês, né? Não faz sentido isso, não faz sentido uma empresa com esse capital mínimo ganhar um contrato de 3, né? Se propor para pagar uma outorga de 306 milhões, né? Proporcionalmente isso não é nada, né? Com relação a esse valor. Mas, aparentemente, a Câmara está, inclusive, discutindo isso, né? Tem um pedido de informação ao prefeito sobre isso, como que essa empresa ganha, com esse capital social tão pequeno, ganha um contrato tão grande, porque existe... Uma empresa que foi criada no início do mês de agosto. Foi criada para ganhar a licitação. E o edital foi feito para ela ganhar. Isso aí, quem diz é o TCE, não estou dizendo, estou fazendo relação aqui contra o prefeito. Quem está dizendo isso é o Tribunal de Contas do Estado e é a base, inclusive, desse pedido da Câmara ao Tribunal de Justiça para cassar esse processo. Matéria completa hoje no Jornal O Diário, na sua edição online. Deixa eu até adiantar, Vanderlei, obrigado. As meninas já estão aí. A SEDAI informa que 85% da cidade, neste momento, está sem água, sem receber água. Sem água não, sem receber água. Quem tem água em casa continua tendo. Por quê? Nas últimas horas, lá na subestação da SEDAI, acabou a luz. Até as primeiras horas da manhã, que já são 10h40, a Enel não tinha resolvido o problema. Então eles estavam esperando, estavam aguardando. Neste momento, eu não sei se a Enel já resolveu o problema, mas até há 1 hora atrás o problema não tinha sido resolvido. Falta de luz na subestação da SEDAI. Então, 85% da cidade com pouca água, sem estar recebendo água. Informações da SEDAI. Isso, aliás, é um absurdo, né? Você ter uma subestação, você ter um serviço essencial para a cidade e ter uma central de captação que não tem uma geração de energia própria. Você tinha que ter ali, você tem o ginásio Pedrão, tem a geração de energia própria se for necessário. E você tem a SEDAI que mexe com milhões, é uma receita muito grande e que não tem essa estrutura de emergência. E, ao mesmo tempo, nós temos uma companhia de energia elétrica cada dia prestando um serviço pior, faltando energia, demorando para consertar, né? Qualquer energia de primeiro, naquele tempo da Serge, né? E você, no caso, é da Self, né? Você lembra? Da Self. Você lembra um pouquinho antes ainda da Serge? Essas coisas demoravam meia hora. Hoje, se um galho cair numa fiação na rua de madrugada, vai ter luz só na tarde do dia seguinte, se você estiver na cidade. No interior era 1 semana. Então, ou seja, piorou muito o serviço na área de energia elétrica e não era nem para ter piorado, porque as condições agora são mais favoráveis para um retorno de energia imediatamente, né? Mas, vamos lá, vamos guardar essa luz voltar para que a água volte, né? É isso, para ver se essa água volta. É o nosso problema. Eu vou rapidamente para o comercial, daqui a pouco as meninas já estão aí, já chegaram. A gente vai falar sobre... Abre a 2 aí para mim, abre. Desde quando ele gosta de me prender aqui, obrigado.
o Guia de Apoio à Mulher em Situação de Violência. O nosso próximo assunto, daqui a pouquinho a gente já está entrando com isso. E daqui a pouco também no boletim você tem uma madeireira que foi fechada e uma marmoraria cometendo crime ambiental. E os enfermeiros já têm aí um repasse para a enfermagem. Tudo isso e muito mais aqui dentro do nosso programa. Eu vou para o comercial, lembrando o seguinte, Centro Gastronômico Recanto, aqui pertinho da gente, né? Fondue à noite, caldos, a cafeteria do Recanto e carnes e peixes nobres variadíssimos no Centro Gastronômico Recanto. Eu volto já.